Olá pessoal, mais uma vez agradeço por estarem aqui me acompanhando junto às minhas atividades aqui com a Microsoft. Para quem não me conhece, meu nome é Idevar, tem meus vídeos aí nesse canal e o assunto hoje é nós vamos falar sobre busca federada no Windows 10, tá? É, Só para eu colocar um PPT para vocês, pra ficar mais fácil de a gente conversar. O que é a busca federada, tá? Ou Federated Search, como é o termo inicial que a Microsoft adotou. É um recurso nativo criado no Windows 7, tá? Ele nasceu com a ideia da criação de conectores aí que facilitassem a busca de textos e imagens de forma integrada ao Windows. Ou seja, a ideia é você criar um conector, né, seja de texto, imagem, vídeo, de forma que dentro da sua máquina você faça uma pesquisa como se fosse uma busca dentro de uma pasta local, só que buscando numa internet ou na intranet, tá bom? Essa é a ideia. Então, como é que ele funciona? Os conectores eles funcionam como se fosse uma ligação de cliente e servidor, tá? Então você tem um arquivo configurável. Esse arquivo ele é do Open Search Description, né? O .osdx, a extensão, e é ele que determina as regras, né, de como vai ser feita essa busca, tá? Ah, então ele define também lá o local do servidor e qual vai ser o formato de retorno, tá bom? Basicamente, um arquivo OSDX ele é um request HTTP e um retorno XML, tá? Basicamente isso. Pessoal, esse recurso que eu estou mostrando e vou mostrar aqui é algo que já existe desde o Windows 7, como eu falei, e muita gente não conhece, tá? Ele foi lançado, inclusive quando houve muitos eventos, né, do Windows 7 na época, ele era uma das novidades, né, sendo mostradas, mas muita gente não usou, não utiliza ainda, e ele vem acompanhando todas as versões do Windows, tá? Desde o Windows 7, veio no Windows 8, Windows 8.1, e agora no Windows 10 ele continua firme aí para que você possa utilizá-lo, tá? É bem interessante. Então, num diagrama aí, como é que ele vai funcionar, né? Eu tenho o conector de busca, né, o SDX instalado, tá bom? Na minha máquina. E o Windows que está na minha máquina vai fazer uma busca de termos aí pela requisição HTTP, né? Vai retornar os resultados em RSS, né, recuperados lá do servidor da web, e você tem o seu resultado aí na sua máquina, tá bom? Como que funciona a estrutura desse arquivo OSDX? Eu falei para vocês que ele é um XML, tá bom? Então tá aí as tags XML, né? Para quem já mexe com XML entende o que eu estou falando. Né? Você tem aí uma estrutura básica, né? Deixei montado nesse PPT as principais tags que são usadas, tá? Então começa lá com cabeçalho, XML version, isso é padrão, Open Search Description, tá? É o modelo, não precisa mexer nisso. Tá? O que importa aí é o short name, é o nome que você vai dar para esse provedor, né? Fica à vontade, você pode colocar como um teste, coloquei aí um Hello World, né? Que é o normal quando a gente vai fazer o primeiro conector. Description é a descrição, né, desse provedor de pesquisa, então se ele faz uma busca de imagem, se ele faz uma busca de texto no seu site, o que for. Tem uma tag contact, se você quiser. Isso aparece dentro do conector, tá bom? Então são informações opcionais. Essa, no caso do contato, é opcional, né? Mas o short name description você precisa colocar. O URL type, você define aí, o normal sempre vai ser application RSS mais XML, que é o padrão aí de como vai ser a chamada, tá bom? E o template é justamente o que diz tudo, tá? O template, se tiver uma coisa que vai variar nesse arquivo, é o template, né? É ele que vai ditar para você a URL de pesquisa. Então, assim, o servidor do lado da web ou na internet, ele precisa estar preparado para isso. Né? Então, o endereço que você colocar aí é o endereço de pesquisa. Normalmente, se for um site de busca, né, como Bing, Google, outros, ele vai ter sempre lá o search terms, né, como estou mostrando aí. Você também tem o start index, que é a variável que vai dizer o número esperado de retorno, tá? E aí você fecha a tag, tá bom? Esse é o básico, né? Eu vou mostrar para vocês depois no site que vocês têm todas as tags disponíveis, exemplos, tá bom? Outras coisas para utilizar, mas a gente vai fazer um básico aqui só para vocês testarem, tá? Então deixa eu
depois eu volto aqui nessa página. O que eu vou fazer aqui, gente? Então eu tenho um arquivo aqui, ó, já deixei preparado, tá, para vocês verem. Vou fazer aqui uma busca. Vou mostrar para vocês um conector que foi criado para Wikipedia, tá? Então estão vendo aqui, ó, tem um arquivo .osdx. Observem que essa extensão é reconhecida pelo Windows, ele tem até um ícone ali de uma lupa, tá? Eu vou abrir aqui no Notepad++, só para a gente enxergar um pouquinho melhor a estrutura dele, tá? Então tá aqui, ó. Basicamente aquilo que eu falei para vocês, né? O short name, tem o description, tá bom? Que é um open search aí do Wikipedia, tá? O URL type, né? Que eu falei para vocês lá, application RSS XML, que é o padrão. E o template aqui, ó, que é o essencial, tá bom? Então, o que vai vir no template? O bacana é que dá pra gente utilizar, a Microsoft deixou disponível, né, o search.live.com, que é esse endereço que vocês estão enxergando aí. Esse endereço aqui, ó. Ele é um endereço que possibilita você criar um conector com ele, colocando o search terms aqui e ligando a um site qualquer, tá? Do lado de cá. Então vejam só que aqui, ó, eu coloquei o wikipedia.org, né? O que eu estou falando, ó? Searchlive.com. Você vai ter alguns parâmetros que eu vou te passar e a busca que você vai fazer é dentro do wikipedia.org, tá bom? Você poderia variar o site aqui, que é o que a gente vai fazer depois, tá certo? Então, isso só funciona porque existe, né, um servidor aqui da Microsoft possibilitando você fazer buscas a outro site, tá bom? Senão isso não seria possível. O que eu falei para você? Tem alguns outros parâmetros, né? Formato RSS, um count aqui, ó, de 50, tá bom? Mas é basicamente isso. Vou fechar ele aqui, ó. Se eu der 2 cliques nesse conector, o que vai acontecer? Ó? O Windows vai me perguntar se eu quero adicionar esse conector de pesquisa, tá certo? Vou dar um adicionar aqui. E olha só, ele já adicionou. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam que tem uma pasta pesquisas. Essa pasta é do Windows, né? Se eu abrir ela, ele criou agora o conector do Wikipedia, tá? Mas já existiam outros conectores aqui, vejam só. Conector do Outlook e conector do OneNote. Então observem que o Windows já trabalha com isso, tá? E tem alguns conectores aqui internos de sistema. Então o Windows já utiliza isso, tá bom? Internamente. Eu só estou fazendo uma manobra para utilizar os meus conectores customizados. Então se eu clicar aqui em Wikipedia, tá? Vamos lá, vou colocar aqui alguma coisa para pesquisar, por exemplo, Bill Gates. E aí ele vai fazer uma busca dentro do site da Wikipedia. Tá aí, ó. Vejam só. Estão vendo os resultados que trouxe aqui? A impressão que a gente tem é que ele está fazendo uma busca local aqui na minha máquina, uma busca de arquivo. Estou usando a pesquisa do Windows. Vocês estão vendo aqui, ó, pesquisa do Windows, como se fosse uma pesquisa feita no C2 pontos, né, ou numa mídia qualquer, num pendrive. E ele achou aqui, ó, Bill Gates. Se eu der 2 cliques, vai me abrir o site da Wikipedia, né, direto na página que eu fiz a pesquisa, tá certo? Então vejam só que interessante, tá certo? Aqui, ó, trouxe o Paul Allen e muito mais coisas, tá? E isso é interessante, gente. Então vejam que eu estou mostrando para vocês uma pesquisa feita de texto, né, dentro do site do Wikipedia. O que acontece se eu quiser, agora uma coisa bem bacana, eu quiser, por exemplo, fazer uma busca no meu site, né? Eu falei para vocês que eu tenho o meu site, que é esse site aqui, ó, de mostrar para vocês, devar.wordpress.com, tá certo? Tá aí meu site. Eu tenho inclusive uma pesquisa aqui interna do site, beleza? Se eu quiser criar um conector para ele, será que é possível? Vamos tentar? Então eu vou minimizar aqui, eu vou editar o próprio conector da Wikipedia e vou fazer uma coisa muito simples, ó. Vou manter tudo, só vou deixar aqui um short name blog do Idevar, tá bom? Aqui em cima, ó. Blog do Idevar. Description. Vou colocar aqui blog de eventos e artigos
sobre o Windows. Tá certo? E aqui, que é o principal, ó, onde está wikipedia.org, vejam só, tá? Vou deixar tudo exceto isso aqui. Vou colocar idevar.wordpress.com. Tá bom? Vou salvar. Vou salvar com o nome de idevar.osdx. Tá aqui o conector, ó, idevar.osdx. Vou dar 2 cliques. Ele vai me perguntar se quer adicionar. Vejam que aparece o nome do conector, a blog de Idevar. Vou dar adicionar. Tá aí, né? Já abri a pesquisa e vou fazer uma busca, por exemplo, busca federada. Vou buscar sobre, eu tenho artigos, né, sobre busca federada. Olha só, que interessante. Já achou aqui um artigo meu que eu escrevi, inclusive, em 2009. Dou 2 cliques nele. Na época ainda do Windows 7, né, quando foi lançado esse recurso. Olha aí, tá certo? Já apareceu a página do meu site relativa a este recurso, tá? E outras coisas aí, ó, webcast, tá? E tudo mais. Vejam que bacana, né? Então você tem um site, você pode oferecer um conector de pesquisa para ele, tá? Inclusive está aqui no favoritos, ó, do Windows. Beleza, aí eu falei sobre busca de imagens, né? Será que isso é possível? Vejam só que bacana, ó. Não sei se vocês já viram, existe um site, vou citar um exemplo de um site aqui, que é o DeviantArt.com, né? Onde ele tem várias imagens aí, para você fazer pesquisa. As pessoas enviam imagens, né, criadas na mão mesmo ou no computador, enfim, e enviam para o site, tá bom, essas imagens. Será que dá para a gente fazer uma busca de imagens? Vamos ver como é que é. Então existe um conector aqui já criado para o DeviantArt.osdx, tá? E aí o próprio site do DeviantArt disponibilizou isso, porque ó, vejam só, aqui ó, no template, olha só, eu tenho um backend.deviantart.com /rss.xml, tá certo? Tenho lá um search terms, tá? Então ele já é um conector próprio para a busca do DeviantArt. Então lá do lado do DeviantArt foi criado, né, um arquivo XML que possibilita essa busca de imagens, tá bom? Também vou passar o link para vocês que aí fica mais fácil, quando vocês quiserem buscar a respeito, tá? Então vou dar 2 cliques aqui, ó. Vai perguntar se quer adicionar o conector. Adicionei, tá aqui. E aí vejam só que bacana, né? Então vou pesquisar aqui, por exemplo, Ferrari. Olha só. Falem se não parece que eu estou fazendo uma busca local na minha máquina, de imagens. Olha que interessante, tá? Que é uma coisa mais interessante ainda, ó, eu venho aqui com o botão direito em uma delas. Vou dar aqui um abrir com Paint, por exemplo. Olha aí. Abri no meu Paint. Posso mexer nela, posso definir como tela de fundo da minha área de trabalho, né? Posso editar, fazer o que quiser, como se eu tivesse simplesmente lendo uma imagem da minha máquina, tá? Essa é a surpresa aí, ó. Quando nas versões anteriores do Windows, aí vou só mostrar para vocês, né? Eu dava 2 cliques para abrir o visualizador de fotos do Windows, era possível abrir, né, direto naquele visualizador formato mais antigo que você já conhece, do Windows 7, 8, até na versão anterior do Windows 10. Nessa atualização, a última atualização do Windows 10, ele não está conseguindo abrir esse tipo de arquivo, tá? Acontece algum bug aqui que ele não acha. Tá vendo? Eu vou dar 2 cliques. Para abrir com o visualizador, ele acaba não localizando, tá? Mas se você tiver qualquer outro visualizador como padrão, você vai conseguir abrir, tá? Esse Fotos aqui, ó, ele não está abrindo. Mas no Paint, por exemplo, eu consigo abrir tranquilamente, tá?
Peguei aqui um arquivo, olha só o que eu acabei de fazer, pra vocês verem que eu estou realmente manipulando arquivos. Copiei para minha área de trabalho, estão vendo aqui, ó. Vou pegar mais um arquivo. Pegar esse arquivo aqui, ó, Ferrari, né, sonho de consumo, de qualquer um. Tá aqui. Aí se eu der 2 cliques no arquivo, aí eu consigo abrir pelo visualizador do Windows porque já está local, tá certo? Na minha área de trabalho. Tá bom? E aí eu posso pesquisar o que eu quiser, né? Lamborghini. Certo, ó. Só pegar os melhores carros aí e fazer a busca que você quiser. Esse aqui bacana, hein? Vamos abrir aqui. No Paint. Tá aí, ó. Tá certo? Posso copiar os arquivos, fazer o que eu quiser. Beleza, gente? Esse caso específico eu preciso realmente ter o servidor configurado para poder ler imagens, tá? Senão realmente não vai funcionar. Certo? Se eu vier aqui em pesquisas, ó, no Windows, só para mostrar para vocês, ó, estou aqui na minha pasta Idevar Junior, né, onde tem documentos, downloads e tal. Aqui você tem pesquisas, é essa pasta que eu estou falando para vocês. Ó. O conector já está criado, vejam só, tem o blog do Idevar, tem o DeviantArt, tem o Wikipedia. 3 conectores que eu criei. Tá bom? É isso, gente. É bem resumido mesmo. Vou mostrar aqui para vocês os links. Tem um opensearch.org que fala muito sobre esse modelo, né, do OSDX. E tem também o site da Microsoft, o MSDN, com os exemplos de conectores, né, como fazer a busca, etc. E meu site, idevar.com.br ou idevar.wordpress.com, o mesmo link. Está até aberto aqui para vocês verem. Esse é o site da Microsoft, ó, que eu mostrei lá, sobre conectores, tá bom? Então, tem o Getting Started aqui, ele está em inglês, tá bom? Mas não tá disponível em português, mas tem bastante informação. E aqui é o OpenSearch, tá? Que você tem aí toda a descrição mais técnica mesmo do arquivo SDX. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço aí mais uma vez a presença de vocês, me acompanhando. Esse vídeo vai estar sempre disponível. E até mais. Um grande abraço a todos.